Olha só, entre as tratativas do novo pedágio, um pedido de isenção de pagamento para uma categoria em específico tem causado polêmica entre os responsáveis pelo andamento da concessão. Ontem, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, confirmou que o governo está disposto a dar isenção para os motociclistas em todos os pedágios do Paraná. Vamos ouvir o que disse o secretário. Em resposta à audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná, o governo do Paraná, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que a nova modelagem do leilão de rodovias já prevê a não cobrança de motocicletas em todas as praças. É o que determina o modelo econômico-financeiro já aprovado pelo Tribunal de Contas da União, encaminhado pelos governos do Paraná e governo federal. Olha só, às 4h39 nós contamos que essa audiência pública que o secretário Sandro Alex citou foi proposta pelo deputado estadual Tito Barrichello do União Brasil. Para discutir sobre essa isenção para motociclistas, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News o deputado Tito Barrichello e também Denis Marciano, que é um dos representantes dos motoclubes paranaenses. Deputado, bem-vindo. Bom feriado, né? Obrigado por estar aqui no feriado conosco. Também ao Denis. Por que o senhor propôs essa isenção para motociclistas? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todo o público telespectador. Cumprimento o pessoal da Jovem Pan, por quem eu tenho uma grande admiração. É graças à imprensa livre que nós temos democracia no país. Então, parabéns a vocês. Cumprimento minha linda e bela esposa, a delegada Tatiana, que me acompanha. Cumprimento o Marciano, que é o VP, é o líder do Motoclube Abutres, o maior motoclube do Brasil e o terceiro maior do mundo, né, que está aqui hoje tratando desse assunto importantíssimo. A questão da audiência pública, ela surge por quê? Porque é muito mais do que o simples pagamento de um pedágio. Quem não é motociclista imagina que nós estamos discutindo uma questão pecuniária, a questão de um valor, o valor que é entregue na cancela do pedágio. Não é, não tem nada a ver com isso. O problema em relação ao pedágio diz respeito à segurança e à possibilidade de turismo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu agora sair de Curitiba e ir a Foz do Iguaçu a convite do Marciano com os Abutres, que é o maior motoclube aqui do estado do Paraná, são mais ou menos 600 quilômetros, nós temos 9 cancelas de pedágio. Cada cancela de pedágio para o turismo feito por grupos, que é o turismo que mais rende, precisa em média 50 minutos por cancela. Por quê? Porque são 30, 40, 50 motos, e as motos uma acompanha a outra. Isso é tradicional no mundo inteiro. Então é impossível hoje o turismo no Paraná em grupos, porque nós precisaríamos de 9 vezes 50 minutos para chegar, fora o trajeto em si, né? Aliada à questão da impossibilidade de fazer o turismo em grupo, nós temos um outro problema, que é a questão da segurança, que o Marciano pode falar muito melhor que eu, mas está comprovado cientificamente que, em regra, os caminhoneiros, os motoristas têm dificuldade em visualizar o motociclista quando ele já está na cancela pagando. Em regra, do lado esquerdo, você visualiza um túnel vazio e você entra com o carro, você entra com o caminhão, muitas vezes freando e sem causar acidente, outras vezes causando acidente e causando danos físicos ou materiais ao motociclista. Então, é um problema grave hoje essa questão. Hoje não tem como você fazer uma viagem parando em inúmeras cancelas. E vamos lembrar também o clima aqui do nosso Paraná. Já imaginou sairmos pegando uma estrada hoje de motocicleta, felizes, alegres, né, meu VP Marciano, e termos que parar, por exemplo, numa fila de pedágio. O motorista do automóvel, do caminhão, ele está dentro de um cubículo, ele tem música, ele tem ar-condicionado, ele tem um certo conforto. O motociclista vai estar ali sob as intempéries da natureza. Nós gostamos de pegar chuva, mas de pegar chuva andando, não de pegar chuva parada. Então, essa é a reivindicação. A questão não é o valor pecuniário em si. E por isso existe essa reivindicação de todos os motociclistas em relação ao pedágio. Vamos falar também com o Denis Marciano, que é representante do Motoclube... como é que é o nome? Abutres. É importante mesmo essa iniciativa? Boa tarde a todos. É muito importante. Todo motociclista hoje que conhece, e muitas das pessoas, até caminhoneiros e quem tem carro, que frequenta bastante as estradas, vê os motociclistas e realmente nós estamos expostos. Fica exposto porque você para na cancela, você fica ali 10 a 15 minutos.
existe o espaço da cabine para pagamento, mas não tem uma área para que você fique parado em segurança enquanto esse procedimento ocorre. E você tem todos os intempéries, como estar contra o sol, entende? A gente com a viseira já tem o reflexo do sol, imagina um caminhão ou um carro, ou até num problema que ele esteja com sono depois de uma longa jornada, ele não vê, e não porque ele não quis ver, ele não viu pelo sol de frente, e ali está um motociclista, às vezes com a sua esposa, que planejou uma viagem super confortável, que era para ser um passeio, e acaba sendo uma coisa muito triste, né? Um acidente. E como disse o nosso deputado Tito Barrichello, não é sobre o valor. E às vezes as pessoas pensam, tá, mas o governo ele vai abrir para as motos, vai tirar de algum lado. Pelo contrário, custa muito mais caro aos cofres públicos cuidar de um acidentado do que isentar R$1,50, R$2, R$3. Agora, é importante falar sobre isso, que apesar da reivindicação de vocês não ser pecuniária, e eu entendi, eu também tenho moto, até serei inclusive agraciado se isso acontecer de verdade, mas tem um custo para manter a estrada, deputado. Como é que isso vai ser pago? Porque alguém paga a conta sempre, não tem o almoço grátis. Não vai ficar mais caro para o usuário do carro e do caminhão? Eu tenho um ponto de vista liberal sobre a economia. Então eu acredito na privatização. Eu não acredito na figura do Estado. Eu acho que o Estado, quando age mal em regra. Acho que o Estado tem que cuidar da saúde, segurança e educação. O dia que o Estado cuidar bem da saúde, segurança e educação, eu aceito. Eu dou a mão à palmatória e nós podemos cuidar de qualquer outra área. Mas hoje nós sabemos, né, que a segurança, a saúde e educação estão aquém do que deviam estar. Então alguém paga a conta, não tem dúvida. Quem vai pagar é o motorista do automóvel e quem vai pagar é o motorista do caminhão. Mas o valor é mínimo, perto da quantidade de veículos que transitam. Então tudo isso surgiu de um debate. No primeiro momento nós conversamos, o Marciano VP, que representa os abutres, esteve conversando comigo. Eu falei para ele que eu era favorável ao pedágio, sempre fui favorável ao pedágio, até porque nós vemos na prática o que é uma estrada não pedagiada e o que é uma estrada pedagiada. Então eu expliquei para ele e ele me explicou toda a realidade que eu já conhecia. E aí passamos a fazer um estudo a respeito. E esse estudo redundou na nossa audiência pública. Então foi muito interessante. Foi um verdadeiro imbróglio jurídico. Se me permitiu, eu até conto para vocês aqui. Claro, por favor. Acho que é importante trazer esse bastidor. Nós começamos a ideia que era de produzir uma lei. Ou seja, de criar uma lei que o Marciano me pediu, disse, vamos criar uma lei que isente os motociclistas. Só que nós sabemos a dificuldade que é aprovar uma lei. São 54 deputados, depende da sanção do governador, depende da Comissão de Constituição e Justiça, de análise de custos. Quando começamos a estudar, e eu sou formado em Direito, né? Eu sou mestre em Direito, especialista em Direito Administrativo, nós localizamos uma lei que já estava tramitando, que já estava na Comissão de Constituição e Justiça. Já ficamos mais felizes, dissemos, olha, então não precisamos de nenhuma lei, vamos pegar essa lei que já existe e a partir dela nós vamos dar o trâmite, porque às vezes, por N motivos, essa lei não teve o devido trâmite. Alguém pediu vistas, não deu retorno e assim por diante. Mas não é que nós pesquisando no arcabouço jurídico do Estado do Paraná, nós encontramos uma lei que já dava isenção para os motociclistas? Aí você me pergunta, espera aí, já tinha uma lei que isentava os motociclistas, mas por que eles estavam pagando? Eu posso explicar para vocês? Mas a lei já estava sancionada. Sancionada e em vigor. Não era projeto, era lei de fato. Era uma lei sancionada, mas a pergunta é... E por quê? Mas então, essa resposta temos? Por que nós estamos pagando pedágio? Nós temos a resposta. A resposta surge quando fizemos o estudo e verificamos que a licitação atual dos pedágios é do ano de 97 do governo Jaime Lerner, certo, que era aquele famoso anel de integração, na época com 24 anos de duração. Até a oposição brincava que era o anel de entregação, né, do governo Jaime Lerner. Pois bem, então foi feita a licitação e não era isento na licitação, porque a licitação na realidade é um contrato que existe entre o Estado e uma empresa privada. Não havia isenção dos motociclistas na época. Pois bem, estamos falando em 97. 10 anos depois surge uma lei. Essa lei é promulgada e está em vigor. Só que, como pode essa lei retroagir para modificar um contrato que já existia? Até poderia, mas aí a empresa concessionária poderia também chamar na justiça o Estado e dizer, peraí, vai tirar os motociclistas, então vamos ter que fazer um aditamento ao contrato. E poderia virar um imbróglio jurídico, uma outra empresa poderia entrar na justiça e dizer, não, então é uma nova licitação e nós queremos mudar tudo.
Então, eu compreendo que foi mantido na época em virtude disso, tanto que chegou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região essa discussão. Pois bem, só que os contratos venceram agora em 2021. Né? Os contratos de licitação. Estão sendo feitos novos contratos. E aí nós identificamos essa lei e eu até fiz um requerimento formal ao governo do estado, que está aqui, né? Pedindo o cumprimento da lei. Né? Isso um pouco antes da audiência pública. Até ontem me ligou o líder do governo, né, representando o governador do estado, disse que apoia a nossa causa, que compreende a questão da segurança, que vai muito além da questão pecuniária, porque o governador Ratinho também tem um ponto de vista liberal. Ele acha que tem que pedagiar, e eu concordo com ele. Temos que pedagiar sempre, mas ele compreendeu que a segurança fica no primeiro plano, que ele apoia os motociclistas. E aí já se comprometeu conosco de, na próxima licitação, inserir, né, a cláusula no contrato licitatório que os motociclistas ficam isentos do pedágio, mudando toda a realidade do turismo no estado do Paraná. Deputado, eu sei que talvez essa sua resposta até inutilize a minha pergunta, mas aí o que eu coloco aqui em questionamento é se, mesmo com essa lei de 97 aí, que na verdade com 2007. Essa lei 2007 que não está em vigor, enfim... Ela está em vigor. Ela está, mas sem os pedágios, enfim, com essa nova resolução, com as novas concessões de pedágio e com essa proposta, não existe a preocupação também de que alguma outra categoria, aí defendendo a sua classe, né? Cada um defendendo a sua classe, procure também esse direito ou essa permissão de passar livremente pelo pedágio? Posso dar essa resposta? Pode, com o Marciano, que vive nas estradas. O que aconteceu é o seguinte, durante 12 anos... Eu mesmo tinha empresa de turismo, né? Ainda ativa, mas somente na parte de vendas, mas eu tive 3, 4, 5 ônibus já em minha garagem. O que acontece é que a malha, foi feito todo um estudo de engenharia, as motos não danificam o asfalto. Mas tudo bem, vamos lá, eu vou ajudar quem é contra mim, contra os motociclistas. Mas vocês têm acesso ao socorro médico, vocês têm acesso... Então vocês também geram custos, né? Eu concordo plenamente. Só que como nós estamos falando de segurança e ainda não inventaram algo moderno que as motos paguem sem parar, porque se achar uma forma do motociclista pagar, só que não parar, que é sobre isso que nós discutimos... Aí falar de tecnologia, né? É de tecnologia, que daí vai ser muito mais caro e vai cair na conta de alguém também. Porque tudo que é melhor você tira de algum lugar, você tira da tua carteira para comprar alguma coisa. Então você nunca fabrica dinheiro, você sempre tira de algum lugar. E a responsabilidade não é do usuário de dividir para onde que vai o pão. Não somos nós que cuidamos disso. E tem outra, da mesma forma que tem quem não é ao favor, nós recebemos de ontem para cá elogios de toda a rede de hotelaria. O pessoal, puta, que legal, que bacana, Foz do Iguaçu, Maringá, o Norte Velho, são pessoas que também eles não são usuários ali de carro, mas eles se beneficiam porque as pessoas vão visitar o Paraná. Vão vir de São Paulo, vão vir do Rio de Janeiro, vão vir de Santa Catarina para visitar, porque o Paraná tem muita coisa linda para se mostrar. Só que, em modéstia à parte, o motociclista ele não vinha para o Paraná por causa desses percalços. Porque nós estamos falando de tempo. Hoje é mais fácil, pode pôr na prática com qualquer motociclista. Eu ir para o Rio de Janeiro é mais rápido do que eu ir aqui para o norte do Paraná. Eu faço 450 quilômetros com 5 pedágios que eu tinha para Maringá. Eu levo 3 horas de atraso. Essas 3 horas eu cruzo a viaduta inteira. Então é sobre essa logística que favorece. Por que Santa Catarina é uma grande economia no turismo? Por que o Rio de Janeiro é uma grande economia do turismo? E o Paraná, que é 3 vezes maior em território, por que a gente não usufrui isso? Então é essa visão também defender o nosso governador, que ele quer trazer o turismo, porque daí muitas pessoas serão beneficiadas. Esse estudo, para concluir a minha tese, foi feito até a pedido do nosso deputado. Nós consultamos pessoal que está desde 4 anos atrás no movimento Pedágio Zero, fizeram vários estudos, conversamos também com o pessoal da Federação Paranaense de Motocicletas, que também nos somou com mais estudos. Perfeito. Então, assim, a partir do pedido do deputado, nós consultamos todas as áreas para ter certeza de quando a gente sentasse para solicitar alguma coisa, fosse de coisa correta.
jamais por um luxo em particular. Até porque não é a visão nem do deputado e nem do motociclista. O motociclista ele quer o bem. É importante falar, deputado, que em outros países isso é mais comum. O Brasil não tem essa cultura de viajar de motocicleta, mas nos Estados Unidos a Rota 66 é isso, né? As pessoas fazem algumas vezes durante a vida, inclusive cruzam o país dessa forma. Agora, como então aproveitar isso de fato, deputado, para o turismo ser realmente incentivado? Perfeito. Na prática, nós vamos fomentar o turismo, não há dúvida disso. Vocês imagine faticamente, agora empiricamente, 40 ou 50 motociclistas do Grupo Abutre viajando. Eles vão parar em bons restaurantes, porque não existe grande economia não, param em hotéis, gastam em lojas, vão em shopping. A cidade que é agraciada com a chegada dos abutres festeja, porque são centenas de milhares de reais deixados lá pelo turismo, pelos motociclistas. O nosso motociclista, ele não tem aquela característica do turismo que não gasta. Não é aquela característica do jovem que vai para um local para simplesmente ingerir bebida alcoólica, que compra bebida alcoólica no mercado, que para em frente a uma praça e fica ali sem gastar nada, levando lanche e arrumando briga ainda. Infelizmente isso existe em alguns locais, né? Eu vejo, por exemplo, Balneário Camboriú, que eles fecharam a orla principal lá para acabar com esse tipo de turismo. E todo mundo sabe disso. Então, o turismo do motociclista é um turismo que todos querem. Qualquer cidade do Paraná, hoje, se você entrar em contato com o prefeito e disser, eu estou levando um grupo de 50 motociclistas para lá, imediatamente eles vão abrir até um espaço no estacionamento, num terreno público. Vão dizer, olha, o terreno está aqui disponível para vocês, que é um nada para o prefeito, porque ele sabe que são 50 quartos de hotel alugados, é o restaurante, é a loja, todos, mínimo 100 refeições, isso por dia. Então o gasto é grande. Quem ganha com isso é a sociedade, é a economia. Mas como eu disse, em relação à pergunta que você me fez antes, e se outras classes me procurarem? Eu vou dizer não. Não, não e não. Por quê? Porque a ideia de uma estrada é que ela esteja em perfeitas condições. Para estar em perfeitas condições, dentro da realidade hoje no mundo, tem que ser pedagiada. Gostaria de dizer o contrário, mas não tem outro caminho. A prática nos mostra isso. Tá certo, esse debate então que está acontecendo nesse momento, que é um debate, na verdade já tem uma lei aprovada, ela só vai ser agora recepcionada pelo novo contrato, digamos assim, deputado. E é interessante isso, Escola, você veja, é o segundo caso nessa semana que a gente traz aqui. Na segunda-feira falávamos sobre a questão dos fios de luz que teriam que ser enterrados. Há uma lei em Curitiba que obriga eles a serem enterrados e ninguém cumpre. Agora também tinha essa lei que isentava os motociclistas de pagar pedágio e não era também aplicada no dia a dia. Coisas do Brasil. Aqui é o único país do mundo que a gente fala a lei não pegou. Você fala isso para o americano, mas como assim? É a lei. Mas aqui a lei não pega. Cada vez uma nova. E olha só, na nossa enquete de hoje da nossa live, motociclistas devem ter isenção de tarifa no novo pedágio? 85% votaram que sim e 15% votaram que não. Marciano, tem uma pergunta aqui da nossa audiência falando sobre o barulho das motocicletas. Tem polêmica, eu queria aproveitar a tua presença aqui. Afinal, tem gente que faz mais barulho que deveria? Tem, mas não é o motociclista que viaja. O barulho hoje das Harleys, primeiro, a gente não vai ficar de madrugada fazendo esse barulho. E segundo, alerta quando a gente está passando, o carro da frente, quando ele ouve o barulho de uma moto chegando, barulhenta, ele já está atento, porque a moto é muito fácil entrar no ponto cego. O barulho ele acaba se tornando um item de segurança. Então estão falando aqui na live, inclusive, que o barulho serve como item de segurança dos motociclistas, pois muitos motoristas não respeitam motos. Não apoiamos a turma do Randandan, né? De madrugada. Tá. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre quem está viajando. Ou seja, é também algo que tem regras pré-estabelecidas, né? Sim, tem a medição de decibéis. Hoje um escapamento desse, ele barulhento numa Harley, ele é de R$5.000 para cima, então tem todo um estudo. Existe uma fábrica que utiliza as limitações, tem as autorizações necessárias para vender tal equipamento. Sua mãe não fica preocupada quando você anda de moto? Minha mãe adora. A Daniele Kine tá dizendo aqui, a Daniele Kine tá dizendo aqui, moto é um perigo. Que tem essa Minha mãe faz essa oração, visão. como a mãe de todo motociclista, quando vai, quando está, quando volta, mas é sobre isso. Não tem como você viver se você não tiver que rezar antes de sair. Tem uma máxima, né? Diz que a vida é um grande risco. Quem se abriga do risco se abriga da própria vida. Então nós temos que medir os riscos que temos na vida. E eu digo isso como policial, né? E agora como deputado. É isso. Quero agradecer a presença aqui do deputado Tito Barrichello, também a atenção do Denis Marciano com a audiência Jovem Pan em todo o Paraná.
Muito obrigado. Quero agradecer a todos os abutres de todo o Brasil, porque a Jovem Pan ela tem cunho nacional e internacional. Parabéns ao jornalismo de vocês. Primeiramente ao meu presidente, Trovão, porque ele sempre que dá as nossas diretrizes, né? Hoje eu estou aqui como diretor estadual, que é a nomenclatura de vice-presidente. Em todos os estados temos uma liderança dessa forma. Então, aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, a gente vai organizando a casa para ficar melhor para todo motociclista. Obrigado. Legal, obrigado, Denis. Agora 4h58.